pessoal, seja bem-vindo ao podcast Logística Fora da Caixa. Hoje vou bater um papo com o Romualdo Cunha, CEO da CRM Think, que é um parceiro Gold da Bitrix no Brasil. Eu conheço o Romualdo desde o dia 6 de julho de 2018 e eu me recordo que num jogo Brasil e Bélgica na Copa do Mundo, eu trabalhando incansavelmente atrás de um sistema de gestão de tarefas, na parte de controlar os leads ali, procurando na internet, entrei em contato e prontamente o cara me respondeu. E aí, enquanto todo mundo estava vendo o Brasil perder, a gente estava discutindo processos, né? Então, seja muito bem-vindo, Romualdo. Eu gostaria que fosse presencial, né? Acabou que as agendas não batendo, mas a gente consegue bater esse papo de forma online aqui. Espero que a conversa seja bastante produtiva. Pô, meu amigo, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui nesse teu material, né, que você fala com tanta convicção e conhecimento de logística. Desde que a gente se conheceu, naquele dia lá, eu falei, quem é esse louco que não está assistindo o jogo e está fazendo alguma coisa, né? Aí você deve ter pensado do outro lado, quem é esse maluco que atende na hora do jogo, né? E olha que eu sou apaixonado por futebol, mas também sou apaixonado por processo, então. É verdade, mas é isso, cara. E desde aquele dia que a gente se conheceu, a gente teve uma conexão, né, bem rápida. Depois a gente se conheceu pessoalmente, te visitei, então a gente sempre se conectou. Então agradeço aí pela parceria de lá para cá e vamos em frente. Eu sempre gosto né, eu coloquei na minha lista de convidados ali muitas das pessoas que eu convivi ao longo da minha jornada, né? Mas um dos intuitos do podcast é levar conhecimento, levar experiência e trazer um pouquinho também da ideia de inovação, de automação dentro dos processos logísticos. E por mais que a ferramenta que você conduz aí não seja uma ferramenta de logística, ela faz parte, né, da organização para quem trabalha dentro do setor, principalmente. E, e ao longo dessa jornada, a gente sempre bateu papo, você sempre foi um cara disposto a ensinar, a compartilhar conhecimento sem necessariamente o contrato assinado, né? Eu acho que isso é muito interessante quando a gente está começando, a gente não se prender a muitas formalidades, e isso que eu acho que faz com que a nossa rede de contatos, ela cada vez mais vai ficando ampla, né? E nesse contexto, eu queria conhecer um pouco da história do Romualdo, né? Quem é o Romualdo? Como que o Romualdo chegou até essa condição de CEO da própria empresa, né? Eu sei que você está com bastante coisa aí para fazer, bastante projeto. Queria que você contasse um pouquinho da tua história aqui para gente. Quem é o Romualdo Legal. Cunha? Bom, primeiro, obrigado por estar nessa lista, né? É uma honra estar nessa lista aí seleta. Falar da pessoa física, né? Falar do CPF, que a gente às vezes confunde demais, né, com o CNPJ. Eu nasci em São Paulo, nasci na periferia de São Paulo, sou filho de nordestino, a gente somos em 6 irmãos, sou o irmão do meio, 3 homens, 3 mulheres. A gente viveu ali nos anos 80, né, e meus irmãos, um lugar um pouco mais difícil, periferia de São Paulo, mas a gente sempre teve muito suporte ali, né, dos nossos pais e tal. Fomos educados com aquilo que a gente tinha naquele momento, que é o que tinha e tá tudo certo. E eu comecei a trabalhar desde muito cedo para ajudar, né, a família. A gente nunca passou fome, né? Posso falar que passei porque isso é mentindo. A gente teve uma vida normal, mas super simples, né? A gente naquela época falava assim, tipo, dividir a mistura, né? Chama lá em São Paulo. Não tem esse lance tipo de excesso, né? Então a gente aprende desde cedo. E essa foi a minha vida. Escondia a mistura embaixo do arroz pro irmão achar que você não tinha pego. É verdade, já teve dessas tretas, né? Então, desde cedo eu tive essa responsabilidade, comecei a trabalhar, né? Era um outro momento, outro contexto, mas fez muito bem para mim. Acho que eu cresci, amadureci e tal.
empreender nunca foi um negócio que estava na minha rota, direto, assim, tipo, eu quero crescer sem empreender, não. Porque naquela época a gente era educado a estar numa empresa durante o maior tempo que conseguir, se puder se aposentar lá. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, sempre fui o cara mediano, e para passar de ano e tudo mais. Eu comecei a trabalhar muito cedo, vendendo chocolate no trem, e dali eu comecei minha carreira, não parei mais. Aí fui para uma empresa, por indicação de um amigo, e lá fiquei um tempo, aí me ingressei na área de TI lá dentro, e aí fui indo muito longe até chegar um momento que eu cheguei no mercado de CRM, isso já era final dos anos 90. Na época eu comecei a viajar o Brasil inteiro, implementando CRM, até eu cair na DataSul, que adquiri essa empresa em 2002. Aí nessa época eu vim para Joinville, e dali começou uma transformação assim na minha cabeça, na minha visão, né, de mundo, porque quando você está num mundo, aquele mundo que você está, a tua referência, tipo, é a referência. E aí eu comecei a ter outras referências, né? Comecei a conviver com pessoas que liam mais, que era algo que eu fazia pouco, que estudavam mais, e aí de fato tinha mais espaço. E eu comecei a perceber, opa, então quer dizer que se eu investir também nisso aqui, pode ser que eu possa ir para um lugar maior, né? Então a minha vida ela se divide muito, né, nesse aspecto, né, entre uma vida na periferia de São Paulo, sem muitas possibilidades, e uma vida numa cidade que respira tecnologia, né, que Joinville tem essa conexão muito forte, né, de empresas de tecnologia sempre teve, e ali realmente mudou muito a minha vida. Depois eu empreendi, depois que eu saí da Datsu, cheguei a ser sócio lá, eu fui empreender, quebrei mais de uma empresa, falei que nunca mais ia abrir nenhum negócio, de um dia para outro estava com o CNPJ, né? Que aí você Mas vira meio que essa empresa que tu quebrou, era no ramo do CRM também? Não, aí foi um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado que eu Tu tive foi tinha assim, uma eu já... experiência em algo e foi abrir uma empresa com Não, outro pelo segmento? contrário, aí que tá. Eu abri um negócio com outros sócios, com a experiência deles, e não a minha, né? E aí foi um aprendizado que, tipo, não, eu vou abrir um negócio se eu puder colocar a barriga no balcão. Se não tiver ninguém, eu tenho que saber fazer. É um dos grandes aprendizados, né? E não deu certo, mas tudo bem, foi uma luta, né, cara? Porque você fala que quando você quebra uma empresa tem um lado emocional que é grande, né? Sempre envolve bastante os erros, a tua decepção, né? Quanto expectativa e tal. Mas aí eu voltei para o mercado de trabalho, passei por algumas empresas bacanas, como um parceiro grande do Google, que eu acabei sendo um principal executivo aqui na minha região. E aí eu sempre tive muita demanda de Bittrex, né? De CRM, na verdade, o Bittrex ele entrou depois. E aí foi onde eu entendi essa questão de você se tornar um especialista, né? Como eu realmente era uma referência, eu acabei voltando para esse mercado e encontrei na época, lá, em 2008, 18, desculpa, o Bittrex, e aí me tornei parceiro deles aí. Em 2018, tu iniciou essa parceria? Então, quando a gente se conheceu, tu estava iniciando, então, não? Que Sim, legal. estava eu e talvez mais uma ou duas pessoas no máximo. Acho que estava até sozinho, que era ali na época da Copa, né? Então foi bem iniciante, cara. Eu até Que legal. Então, foi um quando dos primeiros, foi um dos primeiros. contatos ali na. Que Sim, foi um bacana. dos Dessa primeiros. eu não sabia. Os meus clientes, os primeiros ainda continuam, boa parte com a gente ainda. E foi uma época, eu basicamente fiz assim, trabalhava na empresa, saí da empresa e já empreendi com todos os riscos, né? A gente sabe e tal, até chegar no lugar que a gente está hoje, né? Tem outros negócios também, mas foi essa história, bem resumidamente. Mas talvez o grande lance da minha história é esse, de que assim, tipo, não fui preparado para estar aqui, mas já que eu estou aqui, eu vou lutar para ser daqui para cima, né? Mas a tua experiência profissional, né, antes de ser sócio, antes de quebrar, ela foi sempre voltada a essa área de CRM. Sim, eu comecei em 98 e eu fui até 2016, 2015 só em CRM. Eu fui consultor durante muitos anos, viajei para lá e para cá, implementando grandes empresas, grandes projetos. Quando eu fui da Atasul, eu era o consultor sênior lá de CRM, né? E aí eu viajava o Brasil inteiro, implementando. Aquilo me deu uma bagagem, me ampliou minha visão, network, né? Então foi um divisor de águas para mim aqui. Acho que eu soube tirar o proveito daquele momento, sabe?
Sim. Em que momento que você entendeu, né, ou percebeu essa oportunidade de empreender e de ser sócio e depois de abrir o teu negócio? Cara, pra falar a verdade, isso acho que demora a virar a chave, né? Porque a gente vai olhando assim, e fala, caramba, isso aqui é legal, ainda é muito cheio de, pô, e os riscos, será que é, será que não é, né? E aí eu confesso que no começo sempre tem aquele cuidado, ah, cara, não sei se vai aquele lance, né? Pô, pode vir na piscina que a água tá quentinha, mas não é bem assim, né? Tá bem geladinha, tá quentinha para quem já tá lá dentro e já tá com o corpo ali adaptado, né? E eu confesso que demorei um pouquinho, viu? Eu demorei um pouquinho. Eu acho que eu fui meio que levado. Sabe, tem umas coisas na vida que, tipo assim, você é predestinado na palavra, mas eu acho que você tem uma predisposição para se tornar alguém ou para ser algo, né? E muitas vezes você, sabe, você já andou de metrô lá em São Paulo, cara? Sim, sim. Você tá na estação da Sé lá, que vem tão X, fala, não, eu vou esperar o próximo, quando você vê, você já tá lá dentro do... É isso, sabe? Essa é a boa análise, porque é isso, cara, você tá lá falando, não, eu não vou pegar esse trem agora, vou esperar um É, pouco. Cara, quando você vê, você já tá lá dentro, já era, né? você comentou um negócio que ele é bem interessante, porque, né, hoje você tem uma, na verdade, desde que tu inicia o teu negócio próprio, você acaba sendo a referência, né? Mas hoje, vamos se dizer que você acumula funções, né? A função de CEO, que é de fazer o negócio crescer, se desenvolver, e ao mesmo tempo a de especialista na ferramenta, que é quem transmite o conhecimento para o próprio time, até ir formando esse time, né? Então, a gente está falando do início de uma operação em 2018. Lá, o Romualdo sozinho, mais uma, duas pessoas. E hoje você tem quantas pessoas no time? É, legal, pergunta boa. Então, hoje a gente está com 20 pessoas numa empresa e mais 5 na outra, e a gente é hoje o top 5, né? Tá ali no top 5 parceiro mundial do Bitrix, né? Então, a gente acabou agora de ganhar um prêmio, né, de Enterprise, né? O maior parceiro que mais vende Enterprise no mundo. Aí a gente está falando aí uma concorrência de mais de 2.000 parceiros. A gente ficou em quarto lugar no mundo em termos de como é que chama quando você retenção de cliente, né? E sim, e venda de cloud, segundo lugar. Então, assim, a gente tem hoje uma posição muito grande dentro desse ecossistema, né? Sim. Eu imagino, né, pela tua trajetória em CRM, o Bitrix surgiu na sua vida numa pesquisa procurando por ferramentas e parcerias, imagino. Na verdade, o que aconteceu, né? Quando eu decidi empreender, eu fui olhar, né? Eu já tinha expertise, já conhecia algumas ferramentas, e eu olhei e falei, cara, o que eu faço? Eu crio um produto ou eu busco um parceiro? E aí, naquele momento, eu falei, cara, se eu criar um produto, eu vou estar uns 5 anos atrasado, no mínimo, né? E aí, o Bitrix não era a olha que legal, né? Porque o Bitrix não foi a minha primeira opção. E acabou acontecendo depois. E a primeira opção foi outro software que me procurou recentemente a falar assim, ah, eles não me aprovaram, me procuraram, cara, o que você pode fazer para você agora vir meu ser parceiro, né? Ah, agora é tarde, né? Agora eu já estou em outra esfera e nem faz sentido. E aí também foi uma decisão. E essa, eu acho que uma das grandes coisas quando se empreende é achar o teu modelo de negócio, né? Ter muito claro isso. Porque, cara, não tem certo e errado. Né? Ah, eu quero construir. Beleza, tá tudo certo. Mas eu achei que naquele momento eu poderia entregar outra coisa, né? Sim. Ô, Romualdo, né, eu sou um cara, apesar de hoje usar uma versão gratuita, já tive a oportunidade de usar uma versão paga. Eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo Bitrix desde quando conheci. E vendo o sucesso aí, seu profissional, o sucesso da empresa, esse crescimento exponencial, imagino que esse resultado ele vem da sua paixão pelo produto, concorda? Sim, Pela concordo. Acho que área, mas principalmente pelo produto. é verdade, concordo sim. É que assim, quando você tem que se tornar parceiro e abraçar mesmo, né? De verdade. Então, eu me propus a estudar muito. No começo, cara, eu era sozinho. Aí eu fazia o seguinte: eu acordava às 5 da manhã, todo dia, para estudar o produto, para durante o dia vender. E metade do dia eu vendia, metade do dia eu entregava. Essa era a minha rotina, foi durante muito tempo. Então, sempre, tanto que eu queria um mantra aqui na empresa de dormir cedo e acordar júnior, né? Tipo, você dorme sabendo, no outro dia tem que reciclar tudo. E aí isso foi me dando bagagem. Outra coisa que foi primordial foi que em 2018, você sabe disso,
acho que você até já participou comigo lá. Eu criei um podcast em outubro de 2018, né, sobre Bitrix, que é o 24Cast. E lá se vão Não todos. tive a oportunidade de participar, hein? Agora tu Então me já deve um convite. convite aqui já, feito ao vivo. É, E a gente. eu sempre fui, eu acho que nessa abertura que tu deu ali no, né, quando acabei sendo cliente ali e até mesmo depois, eu sempre fui um entusiasta de qualquer ferramenta que eu trabalho no sentido de colaborar na parte de criação de ideias e de alternativas, né? E eu enchi o saco do pessoal, principalmente do Santiago ali, que no Sim, começo, sim, né? o nosso gestor De, está lá com a gente cara, até hoje. dá para fazer isso, cara, dá para colocar aquilo aí. Eu lembro que eu aprendi muito com a Evelyn, né? Sim, Tava no sim. Que era do time hoje Canadá, não está mais. me Aham. deu ali, eu acho que 4 horas, 8 horas de treinamento, de tanta insistência. E, cara, como às vezes você pegando uma ferramenta muito ampla e você construindo essa linha lógica dentro do, do segmento ali mesmo, a falta do conhecimento para configurar, para iniciar, ela é primordial. Na verdade, o conhecimento para isso ele é primordial, né? Então, eu lembro que quando você me proporcionou isso, cara, abriu um universo dentro daquela estrutura que eu queria organizar, porque tudo estava ali de uma maneira oculta, né? E isso agregou muito, até para depois indicar a ferramenta onde eu vou, eu indico, porque eu entendo aquilo como uma maneira global, né? Eu queria que você falasse um pouco da ferramenta em si, né? O que que é o Bitrix? Às vezes o pessoal deve procurar aí, sabe que é uma, às vezes nem sabe que é uma ferramenta russa, né? Eu ainda até te perguntei que naquele período de guerra ali, do início da guerra, se sofreria algum impacto, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso. Fala um pouquinho pra gente do que é o Bitrix. Boa. Na verdade, assim, né? Duas coisas. Ele nasceu na Rússia, mas não está mais há muito tempo. Ele está uma parte do time na Bielorrússia, mas toda a estrutura, filiais, matriz, na verdade, estrutura de máquina e tudo já está fora. Está uma parte na Virgínia, outra parte na Alemanha. Então, eu não tive nenhum problema ali durante essa época. Foi realmente um cuidado, né? Muita gente nos perguntou sobre isso. Sempre dá, né? Sempre dá porque, querendo ou não, quando você é parceiro, você depende tanto da questão tecnológica quanto da infraestrutura. E a grande diferença do Bittrex é que, na verdade, ele não é um CRM somente, ele é uma ferramenta Yuan, né? Ele tem 35 ferramentas lá dentro para gestão de comunicação, projetos, tem a parte de workflow, tem parte de RPA, tem muita coisa. É uma ferramenta muito completa, muito robusta. Então, o que acontece? Muitas vezes a empresa ela olha o CRM e ela fala, pô, isso aqui é legal, e a gente começa a mostrar, mas olha só, você tem um monte de soluções aí, não tem? Imagina o seguinte, para ficar mais claro, você tem um RP que resolveu muito questões ali de gestão, né? Estoque, quando você receber tudo, mas ficou muita coisa solta nas empresas, né? E o Bitrix meio que encaixou nessas coisas que estão soltas. Então você tem comunicação lá dentro, chat, gestão de documento, então ela é realmente bem ampla. É claro que Eu lembro que quando a gente começou essa estruturação, eu fiz um vínculo. O que me chamou a atenção foi exatamente essa abrangência de atuação ali dentro dos setores, né? Eu lembro que a gente criou, obviamente, esse canal do CRM para coleta dos leads, mas ali a gente tabelou dentro da nossa classificação de hierarquia, de interpretação do cliente, e dali, daquele negócio, ele já caminhava para o financeiro, que era um outro setor, para a parte de contratos, startava na sequência, quando tudo estava ok, uma parte de atendimento de pré-implantação ali, e depois virava assim a ferramenta de suporte, né? Então você tinha todo o ecossistema interno, e isso, paralelo a isso, e não fora do fluxo, existia o pessoal do TI, que era quem desenvolvia e também se atribuía essas tarefas ao cliente, ao comercial, ao financeiro, né? Então, cara, isso ali naquele início foi fantástico. Foi uma pena não ter evoluído, mas eu uso isso até hoje nos meus controles aqui, né? sim, essa parte de gestão de tarefa dele é realmente bem poderosa. Claro que, como ela é uma ferramenta que o CRM tem um grande destaque, ele é muito poderoso mesmo, ele está lá entre os top 10 CRMs mundiais, com certeza.
acaba chamando mais atenção, mas aí o grande lance é esse. E o segundo ponto é que ele tem um modelo de contratação bem bacana, que você não paga para o usuário. Você tem versões e cada versão tem lá o seu, suas possibilidades de número de usuários. Então, ele realmente é uma ferramenta muito em conta. E aí você pode ter um ROI muito bacana quando você internaliza e acaba tirando uma série de ferramentas. Então, isso foi um trunfo. Eu acho que a gente teve uma sorte, vamos chamar assim, né? Porque a gente entrou no time certo, que a ferramenta estava nesse desenvolvimento. Para você ter ideia, quando a gente começou, eles tinham 3 milhões de usuários, hoje são 12 milhões. A gente acompanhou todo esse crescimento. E a ferramenta, a ferramenta se desenvolveu assim, absurdo. Né? Você já viu, toda semana tem novidade. Eu acho um negócio bacana que eu acho que eu nunca encontrei um sistema dessa maneira, é a quantidade de opções que você tem de utilização na versão gratuita, né? Que ela te dá, acho que uma liberdade muito grande de usuários praticamente ilimitados ali Não, é e, e, ilimitada, e você 100%. consegue trabalhar, fazer uma gestão muito mais do que básica nessa versão gratuita, né? São muito poucas coisas restritas ali. Isso acho que faz com que você aprenda a utilizar antes de tomar uma decisão. Porque eu acho que uma das dificuldades Verdade. da venda de software é você fazer uma venda e o cara aprender enquanto ele está pagando. Né? É Isso, verdade. isso é bem comum no universo do software e depois você acaba que perdendo contratos porque o cliente acabou não aprendendo, a jornada dele não foi bacana. E eu acho que nessa modalidade de negócio você aprende antes e toma a decisão depois, né? E acho que isso é interessante. Esse é o conhecido como freemium, né? Freemium, né? Esse é um conceito mundial, muitos SaaS usam, né? Ou seja, você dá o free por um bom período, alguns tem o free e tem o demo, né? Aquele o trial, né? Que é um tempo. O Bittrex, ele de fato tem uma versão free forever, que a gente chama. Você Exato. pode pôr todo usuário, só que ele também limitação de usuário, é normal, ele precisa se proteger, né? Só que acontece exatamente o que você falou, muita gente começa no free, muitos clientes meus começou no free, aí ele chegou no teto e falou, não, beleza, agora de fato eu vou investir. Pô, isso é legal, inclusive, né? Porque ajuda o Eu, pequeno empresário eu muitas vezes, né? recentemente, acho que até falei contigo ali, eu fiz uma indicação e tem uma empresa que tem tanto o time operacional quanto essa gestão de projetos na parte de TI ali. Eles começaram, fizeram uma migração, integrou junto com o Trello as coisas que eles tinham e começaram essa versão gratuita, estão gostando e é bem possível que vire um cliente seu aí no futuro. Mas eu queria ouvir de ti, né? Como tu navegou aí pelo mundo das implantações e depois abriu o seu negócio. Qual foi a maior dificuldade, né? Ainda mais você tendo quebrado uma vez, você mencionou aí que quebrou principalmente por não fazer parte daquilo que você, não ter conhecimento naquilo que você empreendeu. Mas quais são as lições que você tem hoje em relação à empresa que tem sucesso, né? Ao seu negócio que está Ótima evoluindo? pergunta. Cara, ótima pergunta. Eu acho que o que eu mais aprendi nesse tempo foi ouvir as pessoas, né? Pedir ajuda. Imagina, né? A gente tem tantas pessoas capazes do nosso lado, às vezes pai, às vezes alguém da família, às vezes amigo, às vezes um ex-líder, ou às vezes, né? Hoje eu estou no ecossistema aqui, né? Catarinense. Eu sou diretor também da Softville, que é a incubadora de software. Enfim, agora eu tô muito envolvido no ecossistema. Então você aí aumentou minhas possibilidades. Mas eu aprendi esse lance, sabe? Porque eu tô com um problema, eu vou ligar. Helder, cara, eu tô com um problema aqui. Eu sei que você é um cara que conhece bem de logística. Qual o caminho que você teve quando chegou nesse problema? A grande virada de chave para mim foi quando a empresa. As empresas têm seu estágio, né? Você começa, aí você acha que sabe, quando você percebe que você não sabe muita coisa, e aí você vai pedindo ajuda. Eu cheguei ali num momento que eu liguei para uma pessoa que virou meu mentor depois, falei, cara, tô com um problema assim, acessado e tal. Quando você passou por esse estágio na sua empresa, o que você fez? Pô, ele me deu uma resposta que foi um divisor de água para mim. Ele falou, cara, agora é o momento de você desmamar. Ele até falou isso. Cara, monta a liderança, né? Você vai ficar com uma parte, outra parte não é mais com você. Agora você. Porque chega no momento que você parece que você é o problema e a solução, né? Da empresa.
E aí eu entendi esse jogo, e aí fui mudando, né? Claro que tem fases, hoje eu estou num outro momento, e aí com outros desafios, mas eu continuo usando desse lugar, sabe, de pedir ajuda, aprender, fazer, entender que você tem que ser um gestor, que você olha a empresa do drone, né, lá em cima, para poder ajudar todo mundo. Então, eu, tipo, hoje sou o cara que não estou em lugar nenhum. Eu sou um pouquinho de todo lugar, mas tem as pessoas que fazem e eu apoio, né? Tento realmente sair desse lugar. É difícil, né? Leva um pouquinho de tempo, mas cada vez mais tem que sair. E aí, eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Se você quiser ser muito solitário nessa jornada, a probabilidade de você errar é muito alta. Muito alta. Quando a gente atua, né, nesse universo de implantação, você tem um sistema que ele caminha por uma, né, uma linha lógica ali, ele tem uma espinha dorsal que se mantém, mas geralmente os seus clientes eles têm variações que precisam se encaixar dentro dessa estrutura. Nessas suas andanças, nessa experiência de tanto como um funcionário como um empreendedor, o que que você tem de bagagem em relação a processos, né? Dificuldades, aprendizados na implantação de processos, na forma de atuar com clientes que têm essas necessidades de adaptação? Isso eu trouxe um pouco da minha bagagem, né, que eu já tinha, estava nesse lugar antes, né, como consultor e depois vim para cá. E aí você vai aprendendo a lidar com isso. É um grande desafio, né, porque a gente brinca que a gente faz aqui nem o MBA ensina. Um dia a gente está na indústria, num varejo, numa pequena, numa empresa líder do seu setor. Então, todo dia você passa por empresas diferentes. Hoje a CRM Think ela está posicionada, a gente atende médios e grandes, né, basicamente. Então, o que é bacana nesse lugar todo, né, que você aprende. E a gente foi criando a nossa metodologia, sabe, de entender que realmente cada cliente tem a sua forma de trabalhar, a ferramenta é flexível, e quem vai decidir como vai usar ele? Eu vou ser um orientador, eu vou ser um facilitador para ele. Então, por exemplo, a gente fala muito aqui o que a gente chama de boas práticas, que é o seguinte, então, às vezes chega uma empresa que fala assim, cara, eu não tenho nada de CRM, preciso usar. Aí eu falo, ó, seguinte, no mercado, a gente tem implementado vários, e a maioria funciona quando a gente usa esse modelinho aqui, aí ele olha e fala, pô, eu quero isso aqui. Então, assim, a gente entrega essas boas práticas para ele. Quando vem uma empresa que já tem esse modelo, às vezes ele traz o modelo dele, ele às vezes quer sair de uma ferramenta que já deixou de atender, eu falo, não, então pega o que você tem, eu trago para cá e vou te sugerir melhorias ainda usando essas boas práticas. E aí a gente foi aprendendo, né, ao longo. Mas é desafiador, cara. Para falar bem a verdade, é bem desafiador, né? Porque você tem vários cenários. Eu entendi que tem um cenário da empresa que vem aqui, que é a nossa ajuda, para orientando ele, eles vão fazer lá. E tem empresa que fala, não, eu quero que vocês façam para mim. Então a gente foi se adaptando a isso, sabe? Sim. Você já disse não para um cliente? Muitos. Eu. Essa pergunta é bem direta e muito boa, né? Né, sem rodeios. Por que que eu Essa digo foi isso, né? boa. Dentro do universo de empreender, você sempre ouve, né, essa máxima de que o cliente sempre tem a razão. Mas para que ele não venha a ter a razão de uma forma prejudicial, às vezes é interessante tu não tê-lo como cliente, né? Então, por isso a pergunta, tu já disse não a um cliente? Dá com todo carinho e com todo um processo, né? Há vários. Por quê? A gente tem aqui o nosso, a gente chama hoje do mercado ICP, né? Que é o perfil de cliente ideal ali. Então a gente olha para isso. Então tem essas empresas que chegam aqui e que não tem o nosso perfil, a gente não vai ajudar. Ah, mas é estranho você dizer isso porque parece que você não vai crescer. Não, pelo contrário. Às vezes a gente tem um time aqui muito especialista em atender médias e grandes empresas, por exemplo. Aí chega um pequeno aqui, ele está com outro momento de maturidade. Só que no mercado existem outros parceiros que são concorrentes nossos E que estão também naquele estão momento. crescendo e Então, assim, buscando. por que deixou esse cara ajudar essa empresa e está tudo certo? E eu ajudo esse outro cara que precisa da minha expertise. Então, a gente hoje criou mecanismos, de fato. Às vezes o mecanismo é simples, preço é um mecanismo. Né? Ele vem aqui e olha que acontece muito, porque como a gente tem grandes contas aqui, nossos sites, nossos materiais, às vezes até filtro automático. Fala, pô, sabe quando você passa naquela loja? Acho que não vou entrar nessa loja, não. Esse tênis aqui, acho que não é para mim. E é natural, mas existe também as empresas que nos procuram, aí tem aquela conversa e aí o time
sabe exatamente dizer, ó, não consigo te ajudar, por isso, acho que você pode procurar um outro parceiro que vai te ajudar mais rápido. Hoje mesmo aconteceu um cenário de uma empresa que queria que a gente ajudasse ele correndo aquele negócio, não, me ajuda só esse negócio aqui, a gente, não, cara, a gente não trabalha dessa forma, porque assim, não é só apertar esse parafuso, e qual que é os impactos que apertando esse parafuso vai ter lá na frente, não Sim. sai fazendo assim. E aí, Principalmente em configuração, né? com certeza. E aí ele, não, então vou procurar outro cara, tá tudo certo, não se preocupa. Mas isso só vai acontecer com a maturidade. Não vai acontecer assim, tipo, da noite pro dia, sabe? Eu me lembro que numa das nossas conversas, você meio que mudou o rumo do seu negócio, né? Você iniciou a CRM com um objetivo e percebendo esse mercado, e muito, eu acho que isso, muito nessa visão de especialista em um determinado assunto, você disse que mudou, né? Conta um pouquinho pra gente o que que seria essa mudança de rumo e como foi em que momento que ocorreu essa sacada. Legal. Porque eu acho Quando a que é aí gente que foi o boom do negócio, né? quando a gente tem essa questão da veia, a gente muda, né? De fato, eu acho que a gente até tem momentos. A gente, no primeiro momento, é empreendedor, depois a gente vira um empresário, que é mais gestor, né? Mas o empreendedor fica correndo ali nas nossas veias. E a gente está sempre olhando ali, né? Isso aqui, pô, isso aqui pode ser bom. Será que isso aqui pode. Aí você também não dá para abraçar tudo, porque você pode cometer um erro. Mas eu sempre fiquei de olho naquilo que eu tinha mais intimidade. Na empresa em si, a gente foi adaptando ela. Eu sempre fico muito antenado, tipo, ó, esse lugar aqui não serve. Eu sempre fiquei alerta, assim, tipo, tem muita gente procurando desse setor. Eu percebo que quando a gente faz esse tipo de projeto, dá certo, isso aqui não. Então, é uma coisa que eu estou bem alerta, eu fui moldando o nosso negócio para ele ficar mais ou menos no modelo que é hoje, que ele muda todo ano, mas ele realmente mudou. Não é a mesma ideia. Se eu pegar meu planejamento inicial, pegar um planejamento estratégico de 2, 3 anos atrás, eu jogo ele fora. Por quê? Porque ele teve que mudar, porque o mercado mudou, eu tive que me adaptar. E isso é uma coisa que eu fiz e foi rápido, assim, eu tive essa sacada. A sacada que eu tive de spin-off que eu fiz no meio do caminho foi quando eu recebia muita demanda para integrar o Bitrix a outras ferramentas e eu falei, pô, isso aqui é legal, mas deve ter coisas melhores. E aí eu pesquisei, fiz um estudo mundo, na época eu encontrei uma ferramenta que chamava Integromat, que era uma ferramenta low code, estava se começando esse conceito lá no começo de 2019, e aí eu comecei a usar essa ferramenta para construir as minhas integrações, porque eu não precisava ter um especialista. Esse negócio ficou tão grande dentro do meu negócio que eu tive que separar. Hoje eu tenho outra empresa, estou com a camisa aqui, que é a Connect Think, que é uma empresa especializada em integração, tem um time de 6 ou 7 pessoas lá dentro, e hoje a gente atende um outro mercado que não é só Bittrex, e aí eu tive a viagem para a Europa, que me abriu muita mente, fui estudar sobre isso, depois tive uma outra viagem também que fiquei um mês fora, e aí daí nasceu esse negócio, um outro modelo de negócio, e hoje essa empresa, a gente é referência nacional em integrações, a gente atende os principais SaaS do Brasil, e então basicamente a gente tem 2 negócios que são diferentes, mas eles se cruzam também, porque na CRM Think eu continuo tendo demanda. Por exemplo, hoje nós somos o maior integrador de Bitrix do Brasil, disparado. Porque a gente. Tecnicamente, você é o seu maior cliente. Eu sou o meu maior cliente. A gente tem 2 CNPJ, 2 equipes, mas elas funcionam como empresas diferentes. Então, essa que demanda para essa aqui, que antes que eu era uma fábrica, hoje é outro CNPJ e a gente constrói. Mas a grande sacada é que quando eu crio uma integração, a gente olha junto para, pôr isso aqui. Será que tem mais pessoas que vão querer? Sim. A gente vira um produto. Então, tem muitas integrações baseadas. A gente até falou sobre isso, né? Isso, Em outro eu momento. descobri um dia a gente conversando, quando você colocou essa situação da empresa de integração. Por que isso? Porque hoje, quando tu vai fechar um negócio de software, né, às vezes nas consultorias você levanta essas necessidades, a grande barreira é a integração. E aí, geralmente os TIs estão lotados de projeto, aquilo não é uma prioridade. E, inclusive, tem alguns desenvolvimentos acontecendo. Eu acho que foi nessa data que a gente se conectou sobre esse assunto. São com terceiros, pessoas aleatórias ali que entraram no universo. Tu entrega toda uma condição favorável a isso e você não precisa necessariamente do TI do teu cliente para poder se envolver, né? Você precisa de um cara de negócio ali que entenda do assunto, conecta esse desenvolvedor terceiro e a coisa flui da mesma, às vezes mais rápido do que com as Não, é burocracias mais internas. rápido.
porque eu sim. não uso código. Primeiro que eu não codifico, eu tenho uma plataforma que acelera isso. Segundo que essa plataforma tem governança, tem log. Se der erro, a gente consegue saber. Se mudou a API, eu vou entrar lá e dou manutenção. Porque qual o erro que as empresas cometem na questão de integração? Então, eu contrato um freelance, nada contra, estratégia é estratégia. Mas aí ele constrói para você uma integração numa linguagem que ele é especialista. Aí ele resolve, ele recebe um grande projeto, ele, ó, vai embora. Aí ele fala, ó, tá aqui o código, agora seja feliz. E você não tem ninguém para ajudar. Aí você fica na mão de uma coisa que te gerou eficiência, né? E com a gente não. A gente continua sendo parceiro e aí a gente vai cuidando dele das integrações é, até ele estar lá com a ferramenta. A gente, do ano passado, em 2023, a gente fechou um ano basicamente dobrando tamanho e a nossa meta para esse ano é dobrar de tamanho de novo. Dobrar de tamanho em termos de entrega, em termos de time não, porque essa aqui é a vantagem. Porque com o mesmo time eu produtizo, aquela demanda não absorve de novo, porque agora já é um produto. E aí eu vou absorvendo coisas novas. Isso que eu ia te perguntar, né? Quais são os planos, né? Eu vi que você está envolvido em muitas áreas da tecnologia e quais são os seus planos para as empresas que você conduz hoje? Então, são duas empresas que têm estratégias de fato bem diferentes. A CRM Think, a gente está no ecossistema Bitrix, então eu só trabalho nesse ecossistema, sou especialista lá dentro, formamos o time para isso. Nós também ajudamos o ecossistema, a gente tem um evento, né, de Meetup Bitrix, que a gente convida outros parceiros, eu apoio muito outros parceiros, eu mentoro outros parceiros, então a gente tem um lugar ali que é muito maior já do que só a pessoa jurídica, sabe? A gente tem um compromisso ali com o ecossistema e a gente tem honrado isso. E a gente continua crescendo, né, com uma base diferente, estruturada, e continuar trabalhando em médias e grandes empresas, né, com um modelo de negócio diferente. Dentro do seu negócio, né? Tecnicamente, você tem duas áreas de muita relevância, o desenvolvimento e o negócio. Qual é a mão de obra mais complexa de encontrar, principalmente quando a gente fala dessa geração mais recente, né? Um pouco desapegada de algumas coisas. Na sua visão, o que é mais difícil? Olha, hoje o mercado ele vive essa escassez de desenvolvedor, né, de fato. Qual que é a minha política aqui, né? Até por a história que eu contei de vida, é o give back. Ou seja, hoje eu dou espaço para pessoas que estão em transição de carreira, tem muitas aqui na companhia, e pessoas que querem o primeiro emprego. Então, formei muita gente aqui dentro. Por dois motivos, né? Primeiro, de fato, que me ajudaram quando eu precisei. Eu preciso seguir com esse processo, né? É o mínimo que eu faço, como cidadão e tal. E, e aí eu tenho sempre alguém, né, mais sênior, para ajudar a gente a formar essas pessoas e fazer com que essas pessoas tenham a carreira delas, né? Tenha de fato uma carreira e ela possa construir aqui dentro. Então, o que eu vejo hoje é que muitas empresas realmente têm dificuldade de recurso, não sou só eu, são várias também, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos encostar, explorar, ou nós vamos achar caminhos, né? Então, hoje, eu preferi achar caminhos. E um deles é formar gente. Tem muita gente querendo oportunidade, tem muita gente que não é o melhor aluno da sala, mas tem soft skills que a gente precisa. Por exemplo, tem cara que às vezes é um comunicador nato. Ele vai lá, você vai na sala de aula, tem gente mais inteligente, mas ele que faz, ele que apresenta os trabalhos, é um cara comunicativo, é um cara que, pô, esse cara pode ter espaço, pode ajudar ele, né? Então, acho que a gente precisa fazer mais isso. E aí, por isso que eu tenho esse papel de estar no ecossistema, estar perto da academia, estar sempre antenado ali nessa nova geração. Às vezes eu vejo, sei lá, filhos de amigos que têm filhos, que a gente na conversa fala, caramba, esse menino é diferente. Aí, às vezes, aí nasce a oportunidade de falar assim, pô, tô precisando de um transfer final. Não, 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 deixa que eu vou ajudar ele. Fica igual um olheiro Acontece de direto. É, futebol aí, né? é o olheiro de futebol, porque a gente tem que ter essa sacada, né? Porque a gente está ajudando a pessoa e a gente ela precisa, e não tem, eu acho que não tem nada de errado nisso. E a sua empresa precisa de gente que oxigena, porque essas pessoas, quando chegam, elas inclusive elas mexem com você, né? Sim, sim, com Porque, certeza. porque eu falo para a galera assim, ó, a minha cadeira tem que ser o alvo de todo mundo. Mas ela, eu vou deixar ela sempre lá em cima para vocês. Se vocês quiserem, vocês vão ter que remar para chegar. Então, fui para fora estudar inglês, tenho me conectado, tenho aprendido. Então, é isso. Tenho deixado a cadeira num
num outro patamar. Ô, Romualdo, quando a gente está trabalhando, né, no mercado de trabalho, e aí você sai, abre o seu negócio e a gente apanha. Eu tenho vivo essa experiência agora. É óbvio que com negócios totalmente distintos, mas a própria consultoria ela tem também alguns problemas. É porque o meu negócio como consultor ele é um pouco mais difícil de eu pensar em ampliar, porque eu, na verdade, eu estou vendendo o meu conhecimento, né? Mas Você SA. eu tenho um empório café lá que tem, acho que agora com 7 pessoas e está crescendo e existe uma dificuldade gigantesca. Mas é, quando eu era um CLT, um colaborador, a gente sempre tem as ideias de abrir um negócio, né? Você sempre quer ter o seu negócio, mas a escola ela não prepara a gente para isso, faculdade não prepara a gente para isso. Mas a gente ouve muito as ideias sendo colocadas no papel às vezes de uma maneira muito superficial, sem estudo. E eu já percebi, já vivenciei companheiros tomando decisões frustradas, que vieram a frustrar na frente por ser decisões erradas, né? E às vezes a gente acompanha muito hoje, eu na visão de alguém que tem um negócio e alguém que visita vários negócios, eu percebo muito essa ideia das pessoas tomarem decisões baseadas às vezes em faturamento, em financeiro, em achar que aquilo vai dar certo, sem um plano de negócio. Ah, como que é a tua visão e qual que seria o seu conselho para esse cara que está pensando em empreender e tomar essa decisão de abrir o seu negócio, às vezes até de forma imatura, né? Pô, boa pergunta. Eu tô, como eu disse, estou na diretoria da Softville, que é uma incubadora de software que já existe há mais de 20 anos aqui em Joinville. Grandes empresas passaram por lá e pô, é uma honra, inclusive, estar lá. E, por exemplo, eu acho que hoje os empreendedores eles podem procurar, de novo, né, procurar ajuda. Sebrae, incubadoras, porque, por exemplo, a Softville tem lá um processo que você vai lá, já é uma pré-incubação, que ele vai te direcionar, vai te dar os caminhos, vai falar para você tomar os cuidados, vai te orientar em relação à sociedade, em relação a uma série de coisas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque vamos fazer o business plan, vamos pensar, isso é complexo às vezes, né? Mas tem coisas que você tem que parar para pensar, né? E às vezes, com ajuda, você pode, viabilidade de negócio. Tem programas como, por exemplo, o Startup Weekend, aqui em Joinville tem o Jedi, que eu sou mentor lá também, que aí você traz a ideia e ali você vai fazer um MVP para ver se aquilo faz sentido, porque toda empresa, no final das contas, ele tem que gerar nota fiscal. Se não gerar nota fiscal, amigo, não adianta. Não fica no sonho de que, não, tem que gerar nota fiscal e resolver o problema de alguém, que alguém está disposto a pagar por aquilo. E aí, acho que tem que procurar orientação, cara. Putz, mas é muito básico isso, sim. Eu sei que é simples, por isso mesmo. Às vezes você pede ajuda para quem que já empreende, pergunta, vai no contador, diz que você está com essa ideia, o que, que ele acha, e às vezes ele vai te perguntar, tá, mas você está preparado financeiramente? Então, assim, seja coerente com as que as pessoas vão te passar, né? Absorva isso, né? Não é assim, tipo, beleza, esse cara está querendo me desencorajar. Não é isso aqui. Quem tem experiência vai te ajudar a ir para os caminhos, né? E Sim. aí isso tem um valor E, danado, né? e eu acho e talvez você não mencionou agora, mas lá no início tu já falou sobre isso, eu acho que o principal seria tentar empreender em algo que você domina, algo que você conhece, né? Porque às vezes é muito comum o cara é do negócio de TI e aí ele decide abrir uma sorveteria, porque ele acha que aquilo, né, tem muito conhecimento envolvido que não faz parte da rotina. Você comentou um negócio de participação em Startup Weekend, né? Eu participei de um hackathon por aventura ali da Xiaoyi em 2020, 21, não me recordo exatamente. Mas eu ganhei, o meu time ganhou em primeiro lugar no tema e ficamos em segundo no geral, no meio de mais de 5.000 pessoas ali. É um negócio muito interessante. E de fato faz você abrir a mente para muita coisa. Eu entrei achando que eu era um velhão perdido por não dominar a área de TI, entrei como negócio, os moleques, você ter pessoas que dominam ferramentas e compreendem aquilo que você está transcrevendo, eu acho que é fundamental, né? É bem Sim, interessante sim. isso. São Não, e experiências tem um negócio bacanas. legal também, pegando esse teu gancho, tem uma coisa legal, é que você pega a tua experiência
Aí você traz lá um cara que não tem experiência nenhuma, que vai te fazer perguntas que você pode até mexer com você e falar, caramba, não tinha parado para pensar nisso. E tem as pessoas do lado que vão ter dúvidas, que vão te ajudar. Então, no final das contas, todos se ajudam, sabe? E até você desistir, tá? Porque às vezes você se poupou de se endividar, de sair do emprego de forma prematura, sabe? E não é que assim, tipo. E assim, né, cara, uma coisa. Assim, putz, é meio estranho falar isso, mas às vezes tem que entender que nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo está disposto a passar algumas coisas, né, que a gente passa. Às vezes você pode ser intraempreendedor, você pode dar dentro da tua empresa, dar o seu melhor, subir de cargo, até de repente ganhar uma sociedade. Então tem que avaliar isso, né? E esses motores, essas incubadoras, esses lugares, eles vão te orientar em relação a isso, né? Porque tem gente fora da curva que consegue levar a empresa a alguns lugares. Enfim, cara, Até porque é muito comum todo mundo achar que tem uma ideia brilhante para ganhar dinheiro, né? Principalmente na atualidade. Muito casado aí com o seu perfil de contratação, né? Você mencionou a tua regra de aplicar essas contratações. Qual o conselho do Romualdo para essa geração mais nova, né? O cara que está em transição de carreira, o cara que está passando por um momento de escolha, de tomar uma decisão no negócio, seja no negócio ou onde ele está trabalhando. Qual o conselho do Romualdo para o cara que está nessa jornada? cara, primeiro assim, se ele tá na empresa, tá feliz, e, cara, investe também na carreira. Não é um negócio ruim, não, cara. Tem muita gente que fica rico na carreira, honestamente. Se você sente assim, não, cara, eu acho que eu tenho uma parada que eu posso ir mais além, procura ajuda. De novo, vou falar de novo isso, insistir, porque é o que eu acredito, sabe? Não precisa sair do emprego. Vai lá, procura ajuda, vai fazendo em paralelo, vai estudando, vai participando de coisas, se envolve e tal. Quando você sente que está maduro, você pode ser. Porque quando eu criei a CRM Think, eu ainda estava trabalhando, eu criei o site, eu criei o conceito, fui atrás. Quando eu virei a chave, foi quando eu me senti muito preparado. Muito mesmo. Até porque eu já tinha tido experiências negativas, né? Então, coisas como essa não custa nada, cara. É zero custo, né? Você às vezes pedir ajuda aí, fala, todo lugar, toda cidade tem muita gente, muitos negócios como esse. O Sebrae está no Brasil inteiro, tem muita informação na internet. Agora, nesse contraponto também tem que tomar cuidado com o que muita gente fala, né? Do tipo, todo mundo pode, não sei o que lá. Eu não sei, eu não acredito muito nisso. Eu respeito, tá? Porque é muito difícil, cara, muito difícil. Às vezes você tem que ficar sem dormir, você tem que abrir mão de estar com a tua família, você tem que fazer coisas fora do horário, você tem que, talvez até o teu momento de vida é perigoso, né? Sim, você falou um negócio aí que espiritualmente eu já ouvi que a bênção de Deus nem sempre é para todos, né? Também não é para todos, no sentido de que não que ele você não seja filho de Deus, todos os filhos são, né? Todos somos filhos, mas às vezes às vezes você não está preparado para a bênção e às vezes a bênção também não é para ti daquilo que você está buscando, né? Eu sou cristão, cara, eu acredito muito na parada assim, às vezes você pede, Deus não te deu, às vezes é porque você não está pronto também. Aí você quer insistir em meter o pé na porta, aí você erra, né? Então, assim, tem que entender o time, às vezes você vê o time, e time, cara, é tudo, né? Time é tudo, de verdade. Eu acredito que tem benção para todo, mas às vezes a benção sua não é seu negócio, às vezes a sua benção é ajudar um empreendedor, entendeu? Às vezes a benção sua, por exemplo, pode ser o cara que está atrás do teu podcast cuidando de tudo para que o teu podcast seja top. É a benção que esse cara tem. Então, às vezes a gente mede as coisas da maneira errada, o sucesso, benção, aquilo que a gente ganhou, sabe? Sim. Ô, Romualdo, você usou muito essas referências, né? Óbvio que você só consegue pedir a ajuda de alguém se você mantém um bom relacionamento ao longo da vida, da carreira. Durante essa sua jornada, você não chegou onde você está sozinho. Isso ficou muito claro. Quem foram as suas referências? Quem são as suas referências profissionais, Cara, seus mentores? eu tenho muitas referências, assim, cara, sabe um cara que era muita referência para mim é o Billy Diniz. Eu li o primeiro livro dele, assim, pô, me abriu muita mente, assim, como ser humano, possibilidades, liderança, um cara que foi muita referência, né, que a gente, infelizmente, não está mais entre nós, né, foi uma perda grande, mas foi um cara que deixou um legado absurdo. Eu tive muitas referências, cara, de ex-líderes, de referência o seu Miguel Aboab, né, DataSul, que é, pô,
incrível, porque aquele cara ainda talvez não seja tão reconhecido quanto mereça, mas é um cara incrível. Tem muita gente que está próximo, assim, que foi meu liderado, às vezes até gente que não era meu liderado, mas que, pô, fazia coisas legais. Eu sempre me inspirei muito a pessoas, assim, perto de mim, assim, sabe? Pô, o meu pai sempre foi eletricista a vida inteira, nunca empreendeu, talvez nunca teve acesso a coisas que eu tenho hoje. Mas até hoje eu admiro ele como ele criou 6 filhos nos anos 80 ganhando salário de eletricista. É uma baita referência para mim. Entende? Então, assim, tipo, eu tive como referência as pessoas que foram muito próximas de mim, porque eu falo muito isso para pessoas que estão perto, filhos, esposa e tal, que assim, eu não tenho muita referência do cara que está lá na internet, porque aquele cara eu não conheço real, o que ele Sim, é. Agora, as exatamente. pessoas que estão perto de mim, cara, eu conheço, meu pai Eu eu acho conheço, que algumas pessoas eu conheço, sabe? eu acho que talvez seja às vezes uma confusão para as pessoas achar que referência é só aquele que é famoso, né? E às vezes as referências, na verdade, são pessoas que estão do nosso lado e nos ajudam a criar uma direção, um rumo, né? Então, isso faz parte da vida. Dentro daquilo que você já construiu até o momento, você entende que está deixando um legado para as pessoas que convivem contigo? Você já parou para analisar isso? Se tudo que você já fez em algum momento Eu faz já as... parei para analisar assim, cara. Por exemplo, eu estou sozinho aqui já no escritório, né, já saiu. Tem uma pessoa do time que você conhece, a Bruna. Ela foi a minha primeira colaboradora. A gente brinca que ela é 01, que chegou aqui sem uma referência na carteira e hoje ela assumiu recente a cadeira de coordenadora, né, da área. Cara, só que eu ajudei essa pessoa já é um putz legado. Tem outras pessoas aqui no time, né, que chegaram aqui que tipo não tinha uma referência, hoje amam trabalhar com tecnologia e se dão super bem. Eu acho que transformar a vida das pessoas, cara, é um legado e tanto assim, sabe? Nossa, é uma coisa transformadora para mim. Eu olho muito isso, cara, muito. Pode parecer estranho, mas eu confesso que me faz bem, assim, sabe? Porque do restante, eu tenho muita gente que algumas me admiram por conta do meu trabalho, podcast e tal, mas a gente não ouve falar, né? Não chega até a gente assim, mas essas pessoas que você está do lado, que você vê que transformou, ou às vezes, porque liderança ela é silenciosa, ela é pelo exemplo, e quando você vê, as pessoas estão fazendo. Lá em casa, eu tenho uma frase que fala assim: ó, faz em casa, faz na rua, sabe? Então, tipo assim, às vezes, eu não posso sentar na mesa por exemplo, uma vez minha filha me disse assim, pô, às vezes eu tenho vergonha de falar que nunca li um livro, sendo que eu toda vez te vejo lendo um livro. Então, referência, né? Então, esse é o tipo de coisa, cara, que ser referência faz muito bem pra gente, e isso eu fui aprendendo também ao longo. Então, eu sempre fui assim, então, pô, pratico esporte, minha família inteira pratica. Eu leio, meus filhos leem, cada um tem seu Kindle. Eu fui fazer, foi há 2 anos atrás, já velhinho, era o mais velho lá da sala, fui fazer intercâmbio no Canadá. Trouxe para todo mundo, virei referência, né? Que estão do lado falaram, eu quero ir também, agora eu entendi que posso ir. Cara, eu acho que é muito disso, né? E eu, de novo, eu saí lá da periferia de São Paulo, sem muitas possibilidades, então tem meus sobrinhos lá, tem meus irmãos lá, eles também se espelham em mim, né? Então, esse é o tipo de legado que eu preciso deixar, sabe? O pessoa jurídica, CNPJ, isso que eu estou fazendo, ela é parte de tudo isso. Mas esse legado mesmo de transformar a vida das pessoas, porque eu sempre digo o seguinte, eu não preciso ir até a África, eu posso ajudar muita gente que está perto de mim, Aqui, sabe? isso, cara, tu tocou num ponto, isso me incomoda um pouco dentro da própria igreja em si, né? Às vezes não que as pessoas não precisem de ajuda, mas eu acho que a ajuda ela pode ser feita em quem está do lado da sua casa. Primeiro ajuda quem está do seu lado para depois partir para um local que, né, tá tão distante. Isso eu também penso dessa maneira, né? Mas como a gente está sendo cirúrgico, está parecendo até um de frente com o Gabi. É. Tá sendo você hoje, tá cirúrgico mesmo, hein, cara? Como que o Romualdo gostaria de ser lembrado? Cara, eu gostei de ser lembrado como um cara que foi muito consistente no que fez. Isso é uma parada que eu não abro mão. Tipo, você vai me convidar para fazer um podcast. Aí eu vou te perguntar, tá, mas nós vamos fazer um?
ou nós vamos fazer pelo menos um ano, senão nem vão entrar. Eu tenho esse cara, sou esse cara consistente. Ser esse cara consistente, o cara que transformou a vida das pessoas que ele teve perto e principalmente, cara, nunca abandonou a minha raiz. Ele nunca abandonou aquele cara que a gente melhora, né? A gente melhora, mas eu nunca abandonei hábitos que eu tenho desde quando eu cresci lá no Jardim Pan-Americano, que eu gosto de fazer até hoje, tal, final de semana em casa eu coleciono vinil, gosto de ouvir minhas músicas lá, nos meus toca-disco. Eu tenho um par de toca-disco, né? Eu gosto de tocar, né? Eu toco, às vezes toco em festa, toco em casa para minha família, toco lá e tal. E eu nunca abandonei lá minha garrafinha de vinho, sou um cara que continuo indo na mesma igreja há 20 anos, aprendo pra caramba, né, com o pastor e com as pessoas que estão lá. Eu quero ser lembrado de ser um cara com consistência, de tipo assim, cara, você não precisa, não são os lugares que estão errados, às vezes é você que está errado. Só você mudar, mas segue naquele lugar ali fazendo uma coisa certinha. Porque eu falo com o meu time aqui sempre, cara, que fazer o simples é muito difícil. É muito difícil. Então, mas quando você faz e dá certo, é difícil as pessoas te copiarem. Você fala, pô, eu faço podcast há 6 anos, toda semana. Qual é o segredo? Cara, nenhum. É a consistência. Eu não abro mão de toda semana, 1 hora do meu dia eu gravar. Eu gravo vídeo também para o YouTube e gravo podcast. Simples. Ah, qual que é o segredo? Cara, nenhum é simples. Só que é a consistência, né? E fazer o simples, cara, dá muito trampo. Dá muito trampo. Entendi. Show de bola, cara. Isso eu posso te dizer também que quando eu tomei a decisão de iniciar esse projeto, eu fui buscar referências ali de conteúdos e você também foi uma das pessoas que eu assisti e via como fazer e usei como exemplo, né? Então, saiba que rendeu resultados. É porque você vai se espelhar naquelas pessoas que você fala, ah, esse cara falou hoje, porque eu falo do tal do voo de galinha, né? Que sobe puff, e cai. Às vezes você vê o cara, pô, cara, como esse cara conseguiu fazer uma coisa há tanto tempo? Ele tem consistência. E isso é muito difícil. Muito difícil. Você está fazendo esse projeto já há algum tempo e você sabe, não é Sim, fácil sim. fazer conteúdo, né? Tem hora que tu pensa, meu, nossa, que cansado. Nossa, eu não tô com o pique para poder ouvir esse cara falar agora. E eu sei que vai durar 1 hora e meia, 2 horas, e aí você não quer, mas você vai pelo teu comprometimento com aquilo que você criou. Pode ser que, às vezes, e aí isso é uma pergunta que sempre me fazem, né? Ah, quantos inscritos? Quantos? Cara, se uma pessoa assistir e ir lá e compreender qual foi o objetivo do material que está sendo produzido, é o que a gente precisa. Significa que está valendo a pena para você fazer, né? Então, eu Se eu te penso falar muito que o nisso. nosso eu só vejo uma vez por ano os números. Eu nem acompanho isso também, sabe? Às vezes eu recebo notificação, é tanta notificação que a gente recebe no dia a dia, mas o que é legal para mim e é o que eu tenho valorizado são os feedbacks que às vezes eu recebo do material publicado ali e principalmente o entrevistado. Porque eu tive a experiência de resgatar conexões entre pessoas ali que há 15 anos não se viam, 20 anos não se encontrava e isso chegou em algum momento, né? Os algoritmos entregaram isso e o cara, me passa o contato, eu não via esse cara desde não sei o quê. E eu acho que essa ideia de você revisitar um passado que na maioria das vezes ele só é contado para uma pessoa de RH numa entrevista, né? E a estrutura que a gente tenta propor aqui é de você transferir de fato a sua experiência, coisas que você só falaria talvez numa mesa de negócio, talvez, né? Então, mas show de bola, Romualdo. Eu vou te liberar, que eu sei que tá corrida aí para ti, né? A gente já teve nossos contratempos. Eu gostaria de agradecer a tua participação, a confiança de estar falando aqui comigo e abrindo a vida aí para ecoar pela eternidade, né, na internet, enquanto ela durar. Então, eu agradeço a tua confiança e espero que a gente se encontre em breve em projetos e condições aí de tocar os negócios adiante.
Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, pela insistência, às vezes eu estava batendo, mas você Às vezes precisa ser insistiu ali. chato, né? Faz parte disso que eu estou falando da consistência, né? E obrigado por me deixar à vontade de contar um pouco da minha história. Cara, e assim, a coisa que é isso, é ser verdadeiro, né? Tipo, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui fora, no Isso, off, no isso on, né? não, isso não deve mudar de acordo com o seu faturamento Não, ou o seu cargo, né? Isso deveria não, ser porque eu contínuo. estou, né? Eu não sou, Sim, né? Então, exato. obrigado por esse material. Espero que chegue a mais pessoas, a gente possa ajudar as pessoas, né, a ser transformadas. E, de novo, né, não existe nada escrito na pedra. Muito que eu falei aqui é da minha opinião e eu super respeito. Tem gente que pensa diferente, está tudo certo. Mas essa é a minha história, essa que é a riqueza do mundo, essa é a minha história, né? E aí cada um tem a sua história e quando a gente junta dá para tirar um pouquinho de cada um. E eu desejo sucesso para esse trabalho, não para, continua aí a consistência, que eu tenho certeza que vai impactar bastante pessoas. Legal, cara. Bola para frente, vamos tocando os nossos negócios e continuando a construir história, né? É o Perfeito. mais Muito obrigado. importante. Obrigado, Romualdo. Até a próxima e você que está nos assistindo, até o próximo episódio.